Olá, eu sou Jefferson Barbieri, sejam todos bem-vindos à 48ª edição do Fator Humano aqui no YouTube. Ano de 2022 chegando ao final, né? E eu não podia deixar de passar um assunto que me é muito caro, falar sobre o rádio, justamente no ano em que se completa 100 anos do rádio no Brasil. Nós tivemos aí muita coisa acontecendo no país esse ano, né? Muita coisa turbinou a imprensa e tal, e esse assunto ficou um pouquinho esquecido, né? Mas a gente também não pode esquecer que o rádio é presença quase que constante na nossa vida. Seja ele na forma tradicional, seja ele através dos podcasts, enfim. A gente escuta rádios na internet, então essa coisa de que o rádio vai acabar, a gente escuta desde o tempo em que a televisão chegou, né? Então, isso tem sido provado o contrário, né? E cada vez mais se ouve rádio, né? Cada vez mais se investe em podcasts, nos arquivos de áudio, que nada mais são do que o rádio partido em pedacinhos, né? Então é isso. Eu conversei com um jornalista, radialista, locutor, apresentador da nova geração, o Fábio Oliveira. Nós não vamos falar sobre a história do rádio, porque isso já é muito conhecido, mas nós vamos sim tentar entender por que o rádio ainda tem essa atração com o público jovem, né? E muita gente vai para o rádio e nunca mais sai, porque aquilo é extremamente atrativo, né? Então é isso. Eu espero que vocês gostem, né? Esse é o último programa do ano, então eu desejo a todos um 2023 muito iluminado, muito abençoado, com muita paz, com muita saúde, né? E em 2023 a gente volta com novos entrevistados interessantes, importantes, né? E é isso. Feliz ano novo a todos. Fiquem agora com o programa Fator Humano, edição 48, com o Fábio Oliveira. Um abraço e até lá. Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fator Humano. Eu estava com muitas saudades, né? A gente acabou tendo um hiato aí, coisas para resolver, problemas para acertar, mas a gente está de volta aqui com o Fator Humano. Eu não queria fechar o ano de 2022 sem falar sobre uma paixão que eu tenho, né? Que é o rádio. Esse ano completou 100 anos da primeira transmissão, né, do rádio no Brasil, e 100 anos não é pouco, né? Até mataram o rádio em alguns momentos, né? Porque a televisão chegou, o rádio não vai mais existir, chegou as transmissões via internet, o rádio não vai existir e a coisa tá assim, né? Estão abrindo banda, colocando o rádio que era AM para o FM, e sabe Deus, um dia a gente ainda vai chegar nas transmissões digitais, né? Enfim. Mas o rádio não vai morrer nunca, na minha opinião. Vou morrer eu, mas o rádio não vai morrer, entendeu? E eu tenho o prazer aqui de estar conversando com o Fábio Oliveira. O Fábio, eu tive a oportunidade de encontrá-lo, né, nos bancos da faculdade, né? E uma pessoa por quem eu sempre tive um apreço pela forma como conduziu, né? A gente sabe que estudar no Brasil não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa tranquila. E o Fábio acabou seguindo por esse, né? Jornalista, produtor, já trabalhou em TV também, né? Então, assim, jornalista, produtor, locutor, apresentador de programas de rádio e tal. Ou seja, tem o rádio na veia, né? Corre no sangue do Fábio. Ainda que ele seja essa cara de menino que nós estamos vendo aqui, né? Então, é um prazer muito grande, Fábio, estar falando com você. Eu vou explorar um pouquinho esse seu lado da sua vida, porque o rádio é uma coisa fascinante e você incorporou isso. Então, nada mais justo do que a gente falar ainda nos 100 anos da primeira transmissão, falar um pouquinho. Seja bem-vindo ao Fator Humano, viu, Fábio?
Muito obrigado, Jefferson. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando o Fator Humano. E, primeiramente, viu, Jefferson, eu quero agradecer pelo convite, agradecer aqui por ter sua amizade também e falar que é um prazer estar aqui no Fator Humano, falando um pouquinho de rádio. Eu estou à disposição, à sua disposição, para a gente conversar e bater esse papo aí. Legal. Fábio, quando você foi, né, para a faculdade, quando você foi para o jornalismo, você já tinha em mente qual é que era a tua experiência? O rádio já exercia algum tipo de fascínio em você? Você sabe que acontece o seguinte, Jefferson, o rádio começou a me encantar desde pequeno, né? Eu tenho essa paixão pelo rádio, eu acredito que você também, desde garoto, né? Eu cresci muito com meus avós, meu avô acordava cedo, acordava por volta de 5 da manhã, já ligava lá o velho e bom radinho, ouvindo o bambuzinho, né? E meu avô, ele já vinha de antepassados aí, de anos passados ouvindo rádio, né? E sempre ele foi focado na Rádio Central. E quando eu era garoto, eu cresci ouvindo a Rádio Central. Eu falei, nossa, que coisa louca, né? Aquele cara falando a hora de minuto em minuto, chamando música, conversando, parecendo que estava conversando com você que estava em casa, né? E aquilo ali me encantou. Aquilo ali foi um encanto, uma paixão, né? À primeira vista. Mas antes do rádio, o que acontece? Eu sempre tive um sonho. Acho que o sonho de todo garoto era ser jogador de futebol, né? E aí não consegui ser jogador de futebol por algumas contusões, né? E aí eu segui o caminho do rádio, é onde eu estou hoje. E como é que foi na faculdade? Quer dizer, óbvio, nós vamos falar sobre o seu TCC, porque você acabou de mencionar ele, o Bambuzinho, né, que foi um grande comunicador, né? Trabalhou no rádio muitos anos, infelizmente já não está mais aqui com a gente. Mas foi um grande comunicador popular, né? Como é que foi na faculdade? Assim, você já pensava em fazer um trabalho sobre ele, ou isso foi surgindo aos poucos? Como é que funcionou isso para você? Na verdade, Jefferson, isso foi o seguinte: o trabalho de conclusão de curso, né, o famoso TCC, ou temido TCC, né, esse TCC aí surgiu aos 45 do segundo tempo. Para quem não sabe, no último ano no penúltimo ano de faculdade, aconteceu alguns problemas particulares, familiares, e um deles foi o falecimento do meu avô, no qual ele era apaixonado pelo rádio, apaixonado pelo bambuzinho. E até então, eu tinha alguns temas de TCC na cabeça. Eu queria falar sobre stand-up comedy no Brasil, na região metropolitana de Campinas. Queria falar sobre esportes. Mas aí eu vi que não era nada mais justo do que fazer uma homenagem tanto para o meu avô e também para o Bambuzinho, né? Porque não tinha nada até então do Bambuzinho registrado. A história dele como o primeiro locutor da Rádio Central, como um dos primeiros caipiras, né, que veio falando a linguagem do povo, e isso na faculdade foi surgindo aos 45 do segundo tempo, até então que eu tive uma conversa com o coordenador da época, o Rony, né, tive aquele bate-papo, falei, Rony, é o seguinte, eu quero fazer um TCC sobre o rádio e sobre o bambuzinho. Ele falou, é isso, seu TCC é sobre rádio e é sobre o bambuzinho. Então você vai escrever uma biografia do bambuzinho e você vai arrasar, eu tenho certeza. Então foi isso que aconteceu. E você fez um belíssimo trabalho, né? Aliás, se alguém quiser assistir o seu vídeo documentário, né? Tem como? Tá em alguma plataforma? Conta pra Tá, gente. tá no Facebook, né? No Facebook, no meu Facebook, Fábio Oliveira, e também no YouTube você encontra aí o documentário do Bambuzinho. E esse documentário, Jefferson, vou até falar para você aqui em primeira mão o seguinte: eu e a filha do Bambuzinho, a Glaucia, nós estamos conversando para fazer uma versão estendida, né? Porque o Bambuzinho faleceu há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, e nada mais justo do que fazer uma homenagem para o Bambuzinho também, porque na faculdade nós tínhamos 15 minutos. E Hum. nesses 15 minutos, a gente teve que contar a história do bambuzinho em 15 minutos. Mas sabemos que a história do bambuzinho é rica, tem muitos depoimentos ainda guardados, tem muito material dele guardado aqui comigo. Então, falando para você em primeira mão e para quem está assistindo também, que em breve, acredito que meio do ano que vem, a gente vai lançar aí um documentário estendido do João Carlos, o Bambuzinho, locutor de rádio. Que legal, que joia, bom saber. É, eu fico muito feliz de saber que, por exemplo, e assim como você, outros, né, não parou ali, entendeu? É um trabalho, né? Quer dizer, não é um trabalho de faculdade, um trabalhinho para terminar a faculdade, né? É
é a sua, né, é o seu pé de entrada na profissão, né? E é bom saber que isso tá rendendo frutos, né? Com Ô, certeza, Fábio, importante. é. Ô, Fábio, você teve ainda ainda quando estava na faculdade, tudo, você teve uma incursão primeiro na TV, né? Na verdade, Jefferson, antes da TV, eu trabalhei em revista. Eu trabalhei em uma revista antes da televisão. Eu trabalhei em uma revista de agronegócios, né? E essa revista de agronegócios, eu era responsável pela tradução da revista. Olha só onde eu estava. E isso antes da faculdade, antes de eu entrar na faculdade, porque assim, eu sempre fui um cara persistente, né? Eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei de ligar para os outros perguntando. E um dia eu liguei para essa revista, eu trabalhava como professor de informática. Eu liguei para essa revista e falei assim, viu? Não tem uma vaga de emprego aí para mim, não? Aí a moça falou, como assim uma vaga de emprego? Eu falei, não, eu quero ser jornalista e eu quero aprender a escrever, né, como jornalista. Ela falou assim, como assim uma vaga de emprego? Aí desligou o telefone na minha cara, tranquilamente. Depois, mais um tempo depois, liguei de novo para essa revista, pedi uma oportunidade, não deram essa oportunidade de novo. E aí, quando chegou em novembro de 2013, comecinho de novembro de 2013, um jornalista, hoje grande amigo meu, Ulisses Riba, ele me ligou e falou: é você o garoto que fica ligando aqui todo dia pedindo oportunidade? Chegou a sua hora, vem fazer entrevista. E aí eu fui, trabalhei nessa revista, fazendo tradução, aprendendo muito, muito mesmo lá. Eu falo que lá, todos os lugares que eu passei até hoje é uma escola, né? Então na revista aprendi a tradução, aprendi a ordem, né, de escrita, o famoso lead, aprendi lá também. Então eu cheguei na faculdade, digamos assim, entre aspas, né, não tão preparado, mas digamos que um pouquinho pronto assim. E aí depois da revista, da própria revista, né, eu trabalhando na revista, eu ligava na Rádio Central, contando piada pro próprio Bambuzinho. Antônio Carlos Tedeschi, que o Bambuzinho, uma época, ele saiu das 5 da manhã e foi para as 2 da tarde. E aí eu trabalhava na revista, ligava pro Bambuzinho, um momento de piada, e contava umas piadas lá totalmente sem graça. Mas, né, a sonoplastia do rádio ajuda bastante, né, Jefferson? Você sabe bem disso. Sei. E aí, um dia, bem engraçado essa história. Eu peguei, me desligaram da revista, porque pegaram um contrato de 3 meses, eu ingressei na faculdade, e aí tivemos um trabalho seu ainda, que era para entrevistar um jornalista. Aí nós fizemos ainda uma revista, não sei se você lembra desse trabalho. Lembro Foi bem sim. no primeiro semestre. E aí eu fui lá na Rádio Central. Cheguei na Rádio Central, entrevistei só monstro, né? J. Silva, Antônio Carlos Tedeschi, Roberto Oliveira e o meu padrinho de jornalismo, Jair do Prá. E aí, poxa, ali eu já me despertou, que eu fiquei ali no estúdio do rádio, vendo aquela movimentação, aquele ao vivo acontecendo, ali me despertou. E aí o que acontece? Um dia, eu mandei currículos, né, para várias emissoras de televisão de Campinas, TVB, Band, o SBT, que tem aqui hoje, né, a VTV, né, que antigamente era outro nome, Isso. e eu mandei vários currículos. E um dia, um amigo meu, sacana, me ligou. Falou, tudo bem, Fábio? Aqui o meu nome é Éder, eu sou aqui da IPTV, eu tô com o seu currículo na mão. E eu queria muito conversar com você. Poxa, eu saí de Sumaré, fui lá para a IPTV, no Jardim Leonor, de carro, cheguei lá, e lá a IPTV, para quem não sabe, não é assim, né? Eles não ligam assim, é tudo, outra forma de ingressar na emissora. Cheguei na IPTV, cheguei na portaria, falei, viu, vim falar com o Éder. Mas aqui não tem nenhum Éder no jornalismo. Falei, não, mas me ligaram. Não, não tem nenhum Éder aqui no jornalismo. E aí meu amigo me ligou depois, falou, poxa, você foi mesmo, desculpa, era uma brincadeira. Enfim, passou uma semana, 2 semanas, e aí me ligaram da TVB Record. Eu estava naquela fase de desempregado, né? Eu estava na faculdade, porém desempregado. Me ligaram da TVB, nem dei bola, viu, Jefferson? Alô, aqui é o Tadeu Fonseca. Falei, fala aí, Tadeu, o que você quer? Aí o Tadeu, eu queria falar com você, eu tô com o seu currículo na mão. Falei, tá bom, Tadeu. Você quer falar comigo quando? Pode ser hoje, meio-dia? Aí eu falei, hoje, meio-dia, Tadeu? Tá bom, vou aí meio-dia então falar com você. Aí eu desliguei o telefone, era 8h30 da manhã, sem pretensão nenhuma. E aí, eu falei assim, Tadeu Fonseca. Pesquisei. Tadeu Fonseca, apareceu, Tadeu Fonseca, gerente técnico da TVB Record Campinas. Aí eu parti para a TVB, Jefferson, cheguei lá, procurei pelo Tadeu, ele desceu, me atendeu, fiz entrevista,
fechei o contrato de estágio, peguei na mão do Tadeu e falei, Tadeu, eu quero agradecer pela oportunidade. E quando que eu começo? Ele falou, Fábio, você começa daqui 5 minutos, pode subir para o estúdio. E ali eu comecei na televisão. Eu sei que eu sei que você já falou isso, tal, mas qual é que foi o aprendizado principal que a TV te deu que você acabou transportando isso para o rádio? Eu acho que na televisão, Jefferson, nós sabemos que o trabalho em equipe é fundamental na televisão. Não só na televisão, mas no rádio, como no meio de comunicação no geral. Eu acho que esse é um dos aprendizados que a televisão me ensinou, né? Em relação ao trabalho em equipe. Porque a gente tinha uma equipe muito grande na TVD. Então, a gente sabe que um depende do outro. Isso a gente não pode negar, tanto no rádio, televisão, revista, enfim. Se se a tia que faz a limpeza não limpar o estúdio vai ficar sujo para o apresentador apresentar o programa de televisão e vai aparecer a sujeira dela. Então, um depende do outro. Então, o trabalho em equipe é fundamental na comunicação. Tem uma coisa que muita gente fala, né? Que quando você vai do rádio para a TV, a sua adaptação é muito mais fácil, porque a agilidade e a improvisação do rádio cria uma escola fantástica que na TV você fica muito mais à vontade. E você partilha dessa opinião? Com certeza. Eu conheço vários jornalistas, apresentadores que vieram do rádio e hoje um exemplo bem claro é meu padrinho de jornalismo, Jair do Prá. Ele é do rádio, né? Veio do rádio. É, Você vê a capacidade de improviso do Jair é uma coisa absurda que a gente vê. Por exemplo, tem o Merchan e tem o famoso TP, né? O famoso TP, para quem não sabe, é o teleprompter, onde aparece aquelas letrinhas para o apresentador ler, comercial, merchandise, enfim. E um dia, Jefferson, só curiosidade, né? Um dia o Jair foi fazer o merchan e o TP apagou. Ah, O teleprompter apagou, simplesmente. Os três teleprompters apagaram. Ou não sei se não tinha texto, ou apagaram lá. Não sei o que aconteceu nesse dia. Mas o Jair fez o sinal, entrou o merchandise e ele fez de cabeça, no improviso. Então, esse foi um dos dias que eu fiquei impressionado. Outro dia também, ele estava chamando uma matéria, e aí, na hora, a matéria no espelho, né? No espelho, a matéria subiu, outra matéria subiu. Ele conseguiu improvisar em cima da outra matéria. Umas coisas assim que a capacidade de improviso é incrível isso. Eu acho isso absurdo para quem vem do rádio e vai para a televisão. realmente isso daí é fantástico. Nós tivemos um outro aluno no curso, o Breno Beretta, e Sim, ele chegou, amigo. e ele fez rádio muito tempo, né? E educadora, acho que chegou a fazer central também, se não me engano. E aí um tempo ele foi fazer TV, né? E ele, assim, achou fantástico, porque ele fazia com o pé nas costas, né? Então ele entendia muito também, né? Futebol, aquela coisa toda, ele fazia com o pé nas costas aquilo, né? Então ele achava fantástico. Ele era um dos que me diziam, olha, o rádio é uma escola para quem vai para a televisão, o rádio, né? É um negócio assim fabuloso, E espantoso. todo mundo fala disso, viu, Jefferson? Todo mundo fala bem isso aí mesmo, que o rádio, né, é a escola. E o que acontece? O Breno Beretta, nós tivemos a oportunidade de conversar naquele bate-papo que foi antes da pandemia, que reuniu ex-alunos, né? Aí tava eu, Gustavo Biano, Breno Beretta, tava uma galera para falar de rádio lá na Uhum. Unip. E aí o Breno, ele tava naquela ocasião trabalhando à parte, né? Hoje ele tá na VTV, no SBT. E a gente Meu, sempre conversa aí, às vezes, nos grupos de jornalismo, jornalistas da vida, e a gente vai trocando ideia. que legal, legal, bom saber. Faz muito tempo que eu não converso com o Breno e é uma pessoa fantástica, um cara profissional, nossa, muito legal, gosto muito dele. Meu caro, eu queria que você falasse para mim, você é um rapaz novo, né? Tá começando a vida praticamente, né? Como é você sentar diante de um microfone e falar para muitas pessoas, você não sabe nem para quem você está falando, né? Mas com aquele pensamento de que o que você está falando pode impactar de alguma forma na vida daquelas pessoas. Como é que é essa sensação?
É bem engraçado isso, né, Jefferson? A gente que trabalha no rádio, eu pelo menos não tenho dimensão aonde chega a minha voz. Eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas eu pelo menos não tenho dimensão aonde chega a minha voz. E às vezes a nossa voz chega em lugar que a gente nem imagina, né? Um lugar que a gente nem faz ideia que chega. E é bem engraçado também, só uma coisa rápida antes da gente voltar para esse assunto. Eu comecei no rádio, não foi profissionalmente, foi agora, né? Profissionalmente foi agora. Mas o rádio já está no meu sangue já desde pequeno. E a primeira vez que eu falei no microfone, assim, para muita gente, viu, Jefferson, foi em 2006, quando eu trabalhava numa escola. Trabalhava não, perdão, estudava numa escola aqui em Sumaré. Até a quinta série eu era totalmente tímido, né? E na sexta série eu mudei de escola, mudei de turma, né? E cheguei nessa escola, tinha uma rádio, a Rádio Conexão Jovem, né? Cheguei nessa rádio, falei, nossa, uma rádio, que legal, toca música e tal. E eu lembro que o locutor lá da época, o Ricardo Froge, hoje é grande amigo também, professor, enfim. Eu cheguei nele e falei, Ricardo, eu quero fazer parte desse negócio aí. Aí ele falou, poxa, que legal, eu tô precisando mesmo de um cara para participar. Tó, pega o microfone, pega aqui esse lápis, pega aqui esse papel, desce lá pro pátio e vai anotar música. Eu fui pro pátio anotar música, comecei a anotar música, e ele chamava, vamos direto pro pátio, o mais famoso de Sumaré, tal, o repórter Fábio Oliveira. Eu não sabia o que falar, Jefferson. Eu não sabia o que falar naquela ocasião. Eu só falava, oi, Ricardo. Ele, e aí, como é que tá? Tá bem. E era isso. E tava tudo bem ali, tava tudo tranquilo. Então, aí um dia eu fui começando a acostumar com isso, até que um dia eu fui para o estúdio. E aí no estúdio a gente começa a falar para muita gente, né? Fala para os alunos. E ali eu comecei a ver a dimensão do rádio, né? Eu falei, nossa, a gente fala uma coisa aqui e chega lá do outro lado. E hoje eu trabalho na Rádio Wolf. A Rádio Wolf hoje atinge mais de 60 cidades, né? Da região metropolitana de Campinas, pelo AM ainda. Tá quase migrando para o FM. E é bem engraçado que às vezes eu recebo ligação de pessoas de Olambra, parabenizando pelo trabalho, pessoas lá de Santa Bárbara do Oeste, pessoas de Piracicaba, Águas de São Pedro, enfim, várias cidades, outras criticando também, falando, não, por que você não falou disso hoje? Então, isso é legal. Críticas também são bem-vindas, não só os Sim. elogios, né, Jefferson? Principalmente aquelas críticas que constroem, né? Óbvio, né? Sim, Porque aquelas que te impulsionam a fazer o serviço, né, melhor, entregar um trabalho melhor para a população, são aquelas que realmente valem a pena. É lógico que os elogios são muito bons, e porque são, de alguma forma, o reconhecimento do trabalho que você está fazendo, mas o que te impulsiona mesmo são aquelas, né, puxadas de orelha que você sim, recebe para você prestar um pouquinho mais de atenção, né? com certeza. E as pessoas que fazem isso fazem porque gostam do seu trabalho, entendeu? Porque senão elas nem dariam bola, vão para outra rádio, muda, vira o dial, vai para outra, né? E então essa coisa é bem interessante. Ô Fábio, então você falou isso, eu até vou sair do papel de perguntador para te contar uma história. Sim. A primeira pessoa que me deu oportunidade no rádio, você conhece muito bem, chama-se José Maurício Camargo Cesário, né? E éramos estudantes, ele já trabalhava na rádio, éramos estudantes de jornalismo na PUC. E nós íamos na antiga Rádio Cultura de Campinas, que hoje, né, não está mais, né? Sim. E íamos de domingo à tarde, ele fazia plantão esportivo, tudo e tal, e nós íamos lá adquirir experiência, era trabalho voluntário mesmo, né? E a primeira notícia que o Maurício falou, vai ler o noticiário. E eu sentei naquele estúdio da Rádio Cultura, sentado. Eu Uhum. sentei, a minha perna tremia tanto, e eu li Imagino. uma notícia, né? Eu não sabia nem se minha mãe estava me escutando, né, para ser Uhum. honesto para você. Mas a minha perna tremia tanto e aquilo realmente pegou, sabe? Aquilo, você falou, eu quero mais disso daqui, entendeu? É um vício, né? Eu É um quero vício, é mais um disso vício. aqui, né? Você sabe Você, que eu trabalho. pode Sabe falar? que eu trabalho, desculpa te interromper, você falou Imagina. de vício, sabe que eu trabalho com um locutor que chama Geninho Capovilla, e ele fala a seguinte frase, é aquela picadinha do disco de vinil, da vitrola que já É, era. exatamente, exatamente. E a gente,
e é muito gostoso. Nossa, é muito gostoso. Você vê que nós fomos mudando conforme, né, o avanço, né, das tecnologias, nós fomos mudando. Hoje você consegue, vai, guardadas as devidas proporções, mas você faz uma rádio de dentro da sua casa hoje, Sim, né? Se você quiser pela internet, né? É lógico que nós não estamos comparando com o serviço de uma rádio profissional, porque isso demanda muita coisa, né? Mas a tecnologia te permite isso hoje, né? De você com certeza. fazer de dentro da sua própria casa. Então, eu queria agora que você me respondesse o seguinte: você está num veículo, né? E você acabou de falar que o AM está, né, tá migrando para o FM, né? Sim, Você ainda está no AM, que é sim. uma frequência que a gente sabe que daqui a pouco, né, não vai existir mais, né? É, qual é que é esse público ainda de AM que escuta a rádio e que é fiel à rádio? O rádio AM, né, Jefferson, a gente fala, né, o seguinte, eu aprendi isso com você, lá na faculdade, que o rádio AM é aquele público que gosta de ficar mais próximo ao locutor, Uhum, né? É aquele público que gosta de ficar mais pertinho do locutor ali, conversando, ouvindo, né? E o locutor tem que falar como se estivesse do lado do público. Esse é o público do AM. O FM já é uma coisa diferente, né? Mais descolada, mais uhum. música, enfim. Não que não tenha um locutor que fale com o público, tem também. Mas o que acontece? Nós temos lá na Rádio Wolf aquele público fiel, né? Que ouve a rádio lá desde quando a rádio inaugurou a rádio, que era Nova Sumaré, passou para Wolf. E tem os locutores bem tradicionais. Para você ter ideia lá, Jefferson, eu sou o locutor, né? Eu sou o jornalista lá responsável. Eu sou o mais novo lá da turma. Sou o mais novinho da turma lá. Então, trabalho com Joaquim Gutierrez, Milton Luiz, trabalho com Geninho Capovilla. E esses caras aí já são feras do rádio, são consagrados do rádio, já são monstros do rádio. Então, esse é o público que ouve a rádio. Eu só queria fazer uma observação rápida aqui, se você me permitir, Jefferson. Claro. Você falou de um nome aí, eu não poderia deixar de falar também dessa pessoa, Maurício Camargo, né? E quando eu falei para você no começo da nossa entrevista que eu sou um cara persistente, essa história é verídica também. Você pode conversar com o Maurício o dia que você tiver oportunidade e ver com o Maurício o tanto de mensagens que eu mandei para o Maurício Camargo na época que ele estava trabalhando em São Paulo, né? Fazendo as narrações lá em São Paulo, na Capital FM. Na Eu capital. já acompanhava o Maurício bem antes, né? Bem antes da Capital. E o tanto de mensagens que eu mandava para o Maurício, ô Maurício, pô, eu tô te ouvindo aqui, manda um abraço para mim. Ô Maurício, que legal, tô te ouvindo aqui, sou fã do seu trabalho, gosto muito do seu trabalho. Ele é prova e vai te falar isso. E o que acontece? Depois que acabou a graduação da Unip, eu fui fazer um curso, uma extensão, né, de jornalismo esportivo. E quem foi meu professor? Maurício Camargo. E aí o Maurício Camargo, é até engraçada a história, porque o Maurício Camargo, ele me olhava de uma forma diferente. Ele me olhava assim, me observava. Por quê? Eu sempre tive um texto meio engraçado, né? Eu sempre fiz alguns textos engraçados. E aí um dia ele falou assim, ele lia meu texto, dava risada. Ele lia meu texto, dava risada. Ele falou, vamos fazer uma gravação como se fosse um programa ao vivo. E aí fez uma gravação, ele começou a gravar no celular dele para ele mostrar para a esposa dele. Hoje a Laís, a esposa do Maurício, é minha mãe, praticamente também. Chamo ela de mãe carinhosamente. E ele mostrou para ela essa gravação, e nessa gravação a Laís falou o seguinte: eu quero esse menino junto com a gente na equipe de esportes. E aí surgiu um convite para eu trabalhar com o Maurício. Olha só que mundo doido, né? Muito Surgiu doido um, mesmo. muito doido. Surgiu um convite para eu trabalhar junto com o Maurício Camargo, fazendo transmissões esportivas. Comecei em um derby, não foi com o Maurício que eu comecei com o Wagner Alves, né? Grande locutor também, lá de Valinhos. E aí depois foi passando o tempo, trabalhei com o Maurício, trabalhei com grandes nomes da locução aqui, de narração esportiva, e trabalhei com o Maurício 2 anos, né? E esse ano agora, 2022, eu tirei um período sabático aí para não, para me dedicar um pouco mais aqui à Rádio Wolf, né? Mas 2023 a gente já vai voltar para o esportes já com o Maurício Camargo, toda a equipe, e a Laís já ligou, falou, ó, já está na lista já para 2023.
Então, é só uma história rápida, porque o mundo é realmente muito louco, né, Jefferson? Não, e não precisa ser uma história rápida, porque o intuito do programa é a gente trazer para os espectadores, no caso do YouTube, né, e para os ouvintes lá no Spotify, é trazer as experiências de vida e mostrar para as Uhum. pessoas de que o que você está sonhando hoje pode se materializar dali para frente. Sim, com Só, certeza. só que precisa ter um pouco disso que você está mostrando aí, que a gente não está falando, que é a persistência, né? Sim. A persistência, ela é fundamental, né? Ela é fundamental, porque se você, no primeiro não, cair fora, Exatamente. E né? já o não, já ouvi muitos nãos, muitos, muitos, muitos. E assim, eu lembro na época da faculdade, alguns colegas ali de faculdade achavam que era o seguinte: ó, vou me formar em jornalismo, vou trabalhar na Globo. Eu Hum, falei, não, gente, não, mas não é bem assim que funcionam as coisas. Se uhum, você não for até a Globo não vai te saber quem é você. Então você tem que ir até a Globo. Esse é o pensamento que eu tenho. Se você não uhum. for até o SBT não vai saber quem é você. Então você tem que ir atrás dos seus objetivos. Esse é um dos pensamentos que eu tenho. Mas eu lembro que o pessoal falava assim: nossa, você vai ser jornalista? Então você vai trabalhar no Jornal Nacional? Hum, Falei, não, não é isso, não é assim. Tem, né, tem uma grande escala até chegar no Jornal uhum, Nacional. Mas é que eu sempre fui apaixonado por rádio, sempre gostei de rádio. Não que, se surgir uma oportunidade na televisão, eu não vá, claro, que eu vou tranquilamente. Mas isso aqui, esse microfone aqui, é aquilo, né? Na veia, já era. a gente fala que é um vício, né? Assim, até no bom sentido, né? Porque vício realmente não é uma coisa legal, mas o vício de falar no microfone, de trabalhar no rádio, ele é uma coisa assim que ele pega mesmo, entendeu? Ele Sim, é uma coisa muito forte, né? Quer dizer, você se sente atraído por aquele tipo de trabalho, né? com Agora, certeza. uma coisa que eu queria falar para você é o seguinte: é, você, além de tudo, tem uma coisa que eu gosto bastante, que é a voz. Você tem voz de locutor. Você Você acha não? isso? Acho. Eu acho que você tem voz de locutor de rádio, inclusive. E você está me contando coisas que corroboram o que eu sempre disse. Eu acho que o jornalismo ele é uma profissão que, é, a não ser que você seja filho do dono, ele, ele é uma escada e você tem que ir degrau por degrau, né? Hoje, se você pegar grandes locutores, tal, que estão nas grandes rádios, né, de São Paulo, Rio, tal, muitos deles vieram de rádios no interior e foram indo, foram indo. Eles não chegaram, eles não caíram de paraquedas naquela rádio, tá certo? Então, Sim, assim, as pessoas precisam subir esses degraus. Elas não conseguem fácil. Ninguém começa no jornalismo como editor, né? Você exato. começa lá como um foca, depois vai subindo devagarzinho, conforme teu texto vai ficando mais, né, aprimorado, conforme a tua locução vai ficando melhor, quer dizer, você vai conquistando a confiança das pessoas pelo tipo de material que você entrega, né? Então, assim, o jornalismo eu acho uma profissão fantástica do ponto de vista de que você precisa mostrar trabalho para você subir sempre o próximo degrau, né? Então, eu não sei se você concorda comigo ou não, mas Sim, enfim, sim, perfeitamente. e isso tudo que você está me falando é, realmente é a prova cabal disso. Quer dizer, você começou ali devagarzinho, daqui a pouco foi para insistiu, foi para revista, e você vai acumulando experiências. Você vai acumulando experiências. Porque as pessoas não podem esquecer nunca que, independente de você trabalhar na parte na imprensa escrita, ou no rádio e na TV, você precisa saber escrever. Existe um texto que comanda tudo. As Exato. improvisações podem ser feitas, né? Elas até cabem em alguns momentos, até como você falou do Jair Duprat, que deu um problema técnico e ele improvisou pela capacidade que ele tinha, né? Que ele tem, aliás, né? E
aí a improvisação cabe. Mas se você não tiver um bom texto, né, você também não vai ficar meio fadado ao insucesso, né? Com certeza. O texto é o que manda em tudo, né, Jefferson? Manda em O tudo. texto, tanto é que na faculdade, né, a gente aprende vários métodos, né, várias coisas, várias teorias, né? Mas eu falo assim, que na faculdade você aprende a teoria. A prática mesmo é o dia a dia, É o você dia está a dia. vivenciando aquilo ali. Porque se você não praticar, você vai ficar acostumado numa coisa só. Então, o que acontece? Tem que estar ali praticando todos os dias. No dia a dia, por exemplo, você está fazendo um estágio. Poxa, eu sempre fui curioso em estágio. Desde a época que eu comecei lá em 2013, eu, na revista, o Riba, né, eu carinhosamente chamo o Ulisses de Riba, ele estava escrevendo uma matéria e eu ficava já do lado dele olhando, do jeito que ele estava escrevendo, para eu saber. Porque ele tem uma capacidade de escrita que é absurda, a capacidade de escrita dele. Porque é aquele cara que vem da escrita antiga, né, Jefferson? Lá mais antigo, assim, digamos. E ele vem lá da época de que ele fala, né? Que ele ficava colando o jornal. Ele ficava colando o jornalzinho ali para fazer sentido em tudo. Você deve ter Uhum. passado por isso também, né? Uhum. Vamos pular essa parte. Vamos pular. Então eu sempre fui curioso. Eu acho que assim, uma dica aí para quem está começando no jornalismo, tem que ser curioso. Tem que ser curioso. Se o cara está mexendo ali em tal coisa, mesmo que você não vá usar, curiosidade, vai lá para cima, pô, o que você está fazendo aí? Eu acho que isso é fundamental. Na TVB, foi uma escola fantástica ali, porque ali eu aprendi jornalismo, produção, aprendi um pouco de edição, né? Olhando assim, a edição aprendi. A gente fala assim, entre aspas, as malícias da edição, que são os cortes, né? Tanto da parte de áudio junto com vídeo ali, para juntar tudo bonitinho, roteiro, enfim, ali você aprende muita coisa. Então a curiosidade você vai aprendendo cada dia mais. E hoje no rádio, você fala assim, rádio é o quê? Só pegar o microfone e falar. Uhum, Não, uhum, não, uhum. negativo. Tem que escrever, né? Tem que editar também. Então, se você não soubesse ali escrever e editar, meu amigo. Exatamente, exatamente. Fábio, você está na Rádio Wolf, você falou que ela atinge um número muito grande de cidades, né? É, Quanto tempo de programa você apresenta diariamente? Olha, Jefferson, só para a gente reforçar, são mais de 60 cidades a Rádio Wolf atinge, né? Pelo velho e bom rádio e sem fronteiras pela internet, né? Então, tem pessoas que acompanham a gente do Maranhão, por exemplo, que Hum, morava aqui na região e quer ouvir notícias aqui da região. Então as entendi. pessoas moram lá no Pernambuco, estão ouvindo pelo aplicativo da rádio e para saber notícias aqui da região. Então isso é bem legal. Hoje em dia eu tenho um programa de 1 hora e meia, é o Wolf News. Então o que acontece? São 3 blocos de 30 minutos, né? E são 3 blocos diferentes. Primeiro bloco, notícias internacionais, notícias no geral, né? No geralzão. O segundo e terceiro bloco, notícias mais puxadas e voltadas para a região metropolitana de Campinas, né? Então eu puxo um pouquinho mais as notícias factuais para a região metropolitana de Campinas e uns 10 minutinhos finais ali eu faço um esporte, alguma curiosidade, faço alguma coisa do tipo. Então hoje o meu programa é de 1 hora e meia, mas claro, né? Eu chego na rádio todos os dias cedo, faço a produção sempre um dia antes, uma semana antes, um mês antes dos programas da casa, né? Então tem todo esse processo, não é só chegar e apresentar. Tem a produção, tem depois a edição, enfim, e por aí vai. Então, Fábio, é isso que eu queria comentar com você. Não é você chegar, sentar, apresentar um programa de 1 hora e meia e ir embora para casa, né? Ele envolve você ter toda uma preparação e essa coisa que você falou de apresentar uma coisa mais voltada para a região metropolitana, no meu entender, é uma coisa muito importante, porque as pessoas querem saber do que está acontecendo na sua rua e às vezes muito menos do que está acontecendo no Brasil, por exemplo, entendeu? Exato. Elas não estão preocupadas com o que está acontecendo, às vezes, sei lá, em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo, mas elas estão preocupadas com o que está acontecendo no bairro delas, né? No entorno, né? O que que isso pode afetar, né? Então, essa coisa do jornalismo regional, ela é, às vezes não parece, mas ela é muito forte, né?
Sim, sim. É assim, nós fazemos ali um trabalho, né? A gente fala assim, uma prestação de serviços, na verdade, né, Jefferson? As pessoas podem mandar a denúncia, a reclamação, a sugestão também. A gente recebe ali diversas denúncias. Olha, meu bairro aqui tá com a iluminação péssima. Eu moro em tal lugar. Aí o que acontece? Eu, como produtor, vou atrás para saber o que está acontecendo. Ligo na prefeitura, na assessoria de imprensa, cobro da assessoria de imprensa, vejo se é realmente a prefeitura ou se é a CPFL, né, ou alguma coisa responsável. A gente cobra e dá o retorno no ar. Isso que é o legal. E as pessoas confiam nisso, né? As pessoas acabam acreditando que eu falo assim, no nosso trabalho. Chega lá e fala assim, ó, eu quero saber, poxa, eu vou ficar sem água aqui? Então eu quero saber o que está acontecendo. A gente passa essa prestação de serviços, passa o feedback, passa um tempo para a prefeitura estar organizando ali uma, uma iluminação. A gente chama o prefeito para conversar, para bater papo. Fala, prefeito, ó, a rua tal tá assim, assim, assado. Ó, o bairro lá tá assim, assim, assado. E aí as pessoas mandam perguntas. Isso que eu acho legal do rádio, essa interação, né, do ouvinte com o entrevistado, né? Que a pessoa tá ali, de repente, pode demorar meses ou até mesmo anos para conversar com o prefeito, de repente, um vereador, e na rádio a pessoa tem questões de 2, 3 minutos para conversar. Isso é a magia do rádio, digamos assim, né, Jefferson? Elas se sentem representadas, né? Exato, exato. É a representação, né? Porque assim, o que aconteceu? Semana passada recebemos uma denúncia de um carro que ficou abandonado mais de 4 meses. Estava numa rua abandonada esse carro. E aí o pessoal ligou lá na rádio e falou: ó, tem um carro que está abandonado aqui, já faz mais de 4 meses, não sabemos nem de quem que é esse carro, que aconteceu? Nós ligamos na prefeitura, a prefeitura fez todo o respaldo, né, de ligar, tal, tal. A polícia foi, puxou ali a placa, viu que era produto de furto, né, lá de São Paulo esse carro. E aí o dono já tinha feito boletim de ocorrência, enfim, e através da rádio, o dono lá de São Paulo, né, através da rádio, ele encontrou o carro aqui em Sumaré. Olha que doideira, né? Então É. é umas coisas, umas situações que vão acontecendo no dia a dia. Você está vendo toda essa movimentação, quer dizer, você está participando, você está dizendo que está passando do AM para o FM e tal. O que que você pensa do futuro da rádio? O que que você, no seu entendimento, o que que você acha que vai acontecer? Olha, eu vou falar para você, Jefferson, o que você falou no começo do nosso bate-papo aqui. O rádio não vai acabar, tá? Eu falo para você, o rádio não vai acabar. O rádio ele vai evoluir mais ainda. Essa é a minha opinião. Porque assim, no começo, né, era só o rádio. E aí veio a televisão, olha, o rádio vai acabar. E aí veio a internet, olha, o rádio vai acabar. E então o rádio foi só se adaptando a tudo isso. Hoje você vê aí rádios que fazem transmissões ao vivo, né? E aí você pode tanto ouvir ou ver. Uhum. A Jovem Pan é um exemplo bem claro disso. A Jovem Pan foi para a televisão, então a gente vê multiplataformas, né, que fala. Então eu acho que o futuro do rádio é se adaptar mais ainda e chegar com coisas novas, né? Com novidades, coisas digitais. Eu acho que o som vai melhorar muito do rádio. Eu acredito que os equipamentos vão reduzir muito também. Eu acredito que são essas coisas que vão aperfeiçoando aí conforme o passar do tempo. Reduzindo o tamanho e aumentando a qualidade, né? Porque Exatamente. hoje você compra, sei lá, não vou discutir marcas e tal, mas hoje você compra equipamentos acessíveis de boa qualidade para você fazer um bom trabalho, né? Sim. Coisa que há anos atrás você não conseguia, né? Mas enfim, isso são outros detalhes. E o Fábio no meio disso tudo? Qual é que são os passos que o Fábio pelo menos pretende? Porque eu sei que você chega num certo momento, você vai para cá, você chega num certo momento, você vai para lá. Onde que o Fábio se coloca nesse futuro? Olha, Jefferson, eu sou um cara batalhador, assim, eu falo para você, e persistente, como eu falei para vocês ao longo do nosso bate-papo. Eu me vejo na transformação do rádio também. A Rádio Wolf já está migrando para o FM, né? Acredito que comecinho de fevereiro do ano que vem já vamos estar no FM estendido, FM 2.0. Então eu pretendo ali ficar por um bom tempo ainda na Rádio Wolf, né? Até o Pedro que está assistindo aí enjoar, tô brincando, mas eu pretendo ficar um bom tempo ali na Rádio Wolf. Eu tenho um carinho muito especial por essa rádio. Tem um carinho muito especial por todos da equipe ali também.
pelo Pedro, que acredita sempre no meu trabalho, a Juliana também, a nossa direção, enfim. E eu me vejo ali, Jefferson, também no futuro, viu? Só que assim, não só no rádio, eu me vejo também no YouTube da vida, de repente, fazendo algumas coisas pro rádio, você entendeu? Ligado ali pro rádio, fazer algumas coisas multiplataformas, linkando o rádio com o YouTube. Então, Uhum. é essas coisas que a gente vai pensando aí pro futuro. E as possibilidades parecem ser infinitas, né? Quer dizer, você. Nossa, tem muita coisa, tem muita coisa. Hoje em dia, para você ter ideia, só uma coisa, né? Quando eu entrei na Rádio Wolf em 2020, em 2020 eu trabalhava em uma ONG, né? E essa ONG cuida de crianças carentes, aqui na região de Nova Veneza, em Sumaré. E eu trabalhava nessa ONG como educador de comunicação e mídias. O que é o educador de comunicação? Eu mostrava um pouco das mídias, né? Internet, e mostrava um pouco da comunicação. E eu sempre gostei de trabalhar rádio. Trabalhei rádio, trabalhei a fotografia, trabalhei diversas, televisão, enfim. E aí, através dessa ONG, quando entrou na pandemia, eu tive que me reinventar. Acho que todos, né, na pandemia tiveram que se reinventar. E foi então que a gente volta aquele bate-papo lá do começo. Eu criei um rádio dentro de casa. Eu criei um estúdio de rádio dentro de casa. E aí foi então que a gente volta aquele bate-papo de agora há pouco também, de equipamento. Eu comprei equipamento, Jefferson, comprei um microfone baratinho, baratinho assim para fazer, né? Mas a qualidade perfeita. Então, o que acontece? Eu fiz aí esse programa de rádio e na Rádio Wolf não tinha até então as possibilidades, como você mesmo disse, né? As multiplataformas. Era somente rádio. E o Vargas Filho, né? O Vargas Filho, grande repórter policial, ele estava na Rádio Wolf e estava com a proposta de retornar para a TVB. Foi então que ele me ligou, Fábio, é o seguinte, eu quero que você venha para cá para a gente conversar, para te apresentar para o Pedro. O Pedro precisa conhecer você e a rádio precisa de um cara igual você, que saiba fazer o que você faz. Quando eu cheguei na rádio, Jefferson, fui conversar com o Pedro, nosso diretor, e eu mostrei a possibilidade de de entrevistar pessoas, igual a gente está fazendo aqui esse bate-papo a longa distância. Ele ficou encantado com aquilo. Ele falou, como assim? A pessoa não precisa vir até a rádio? Eu falei, não. Não Primeiro precisa que nós mais. não precisa. Primeiro que nós estamos em uma pandemia. Pandemia proibido as pessoas, né, estarem juntas ali até então. Então a pessoa acessa pelo link e a gente bate esse papo como se estivesse junto ali pessoalmente. Então, quando a gente vai mostrando as possibilidades no rádio, tanto de transmissão, tanto de multiplataformas, tanto de reportagens ao vivo que dá para fazer com o celular na rua, Exatamente. essas possibilidades são infinitas e acabam elevando a rádio a outro nível. Ô, Fábio, e qual é que é a importância para você de ser a voz de pessoas desconhecidas, mas que têm necessidades, precisam da voz do rádio? Eu acho muito bacana, viu, Jefferson, tá representando essas pessoas, né, digamos assim, porque às vezes o que acontece? Essas pessoas, entre aspas, né, não têm a voz, elas não conseguem chegar aonde elas querem chegar. Quer chegar num prefeito, num vereador, num governador, enfim, numa empresa também. E nós da rádio, o papel do radialista, né, é fazer essa ponte, né? Eu acredito que esse é o papel do radialista, né, do locutor, fazer essa ponte entre o ouvinte, né, e uma empresa, um prefeito, e a gente consegue levar a informação, levar a pergunta, a dúvida e trazer a resposta, muitas vezes. Isso é importante. E o papel do Fábio é esse. Sempre vai ser, né, levar a informação, levar a prestação de serviços para os ouvintes, aonde quer que a gente esteja. Fábio, infelizmente a gente está caminhando para o final. Eu, quando pego para conversar com você, a gente dá a pista e vai embora, né? Porque a conversa sempre é boa, né? E sem contar que a gente dá muita risada junto, né? Então, Ixi. E tem história, mas hein, e Jefferson? tem Tem história, história, tem tem história. história. Mas vamos deixar isso para lá, né? É, eu queria que você falasse mais uma vez para o público onde que a gente encontra, então, o documentário do Bambuzinho, que eu acho que é um documento importante, ainda que seja só
um documentário feito por um TCC, e que você também já disse que o ano que vem vai ter uma versão estendida, né? Onde é que as pessoas podem encontrar esse documentário? Esse documentário do Bambuzinho ele está disponível no Facebook, né? facebook.com/barra o Fábio Oliveira e também no YouTube, né? youtube.com/barra o Fábio Oliveira. Lá você encontra o documentário completo do Bambuzinho. Tem alguns bastidores ali também, algumas coisinhas de bastidores. E eu falo para você, Jarvis, o seguinte: eu tenho um HD aqui de 1 TB que tem pelo menos metade desse HD de arquivos da época da faculdade do TCC. Então, tem entrevistas que não foram para o ar. Por exemplo, tem entrevista com o Mazinho Quevedo, completa, assim, que não foi só um trechinho, né? Tem entrevistas com grandes pessoas do rádio de Campinas que não foram para o ar, mas esse arquivo está aqui comigo e a gente pretende lançar esse arquivo aí no ano que vem, completo, né? Para as pessoas terem a possibilidade de conhecer um pouquinho mais, não só do Bambuzinho, mas também a história do rádio em Campinas, porque além do locutor, do radialista Bambuzinho, a gente conta a história do rádio de Campinas, e é muito importante o rádio em Campinas para o desenvolvimento do rádio, não só aqui na região, mas no estado de São Paulo e também em todo o Brasil, né, Jefferson? Fábio, e quem quiser acompanhar o seu trabalho na Rádio Wolf, como é que faz? Explica aí qual é a sintonia, o aplicativo. Bom, a sintonia da Rádio Wolf é no 540 AM, né? Ainda nós estamos no AM, vai migrar para o FM, já tem a frequência já, 78,9 do FM, no rádio estendido, né? O FM 2.0 que eles falam, né? E Uhum. também sem fronteiras aí pelo aplicativo do Lobo Azul, né? Esse aplicativo você encontra na sua loja de aplicativos, você coloca lá Rádio Wolf com WOLF, é um lobinho azul, aí você baixa, instala e aí você pode ouvir a Wolf aonde você estiver e pelo site www.radiowolf.com.br. No mundo todo, né? Aliás, né? Mundo Isso é que inteiro. a gente E, gosta de. Ouço no mundo todo. não, é legal demais. Ô, Jefferson, sabe uma coisa engraçada? Também, estava lembrando aqui, a gente está falando do mundo todo, né? Teve uma estagiária que ela trabalhou, faz o NIP, ela faz o NIP, e ela, primeira semana dela na Rádio Wolf, eu sempre falava, né, das suas aulas, sempre comentava das suas aulas, né, aulas de infografia, aulas de rádio, aula de revista, enfim, várias aulas que a gente teve lá. E aí eu falava, pô, o Jefferson é um cara que você tem que ter aula. O Jefferson é um cara que você tem que ter aula. E aí eu vi o Jefferson um dia, para você que está ouvindo, e vendo a gente também no bate-papo, eu vi o Jefferson em Portugal. Não é, o Jefferson foi embora do Brasil, abandonou o barco, como assim? Aí eu falei para a estagiária, falei, infelizmente você não vai conseguir ter aula com o Jefferson, né? Ele foi para Portugal. E aí, lá em Portugal, nós arrumamos um cantor de Portugal, Tiago Nacarato, que ele deu entrevista para a gente lá de Portugal. Aí a confusão que deu. 2 locutores que não são tão aptos assim a mexer no computador, eles foram entrevistar o Thiago e tem um fuso horário, né? Tem um fuso horário. Sim. Eles começaram a falar bom dia e ele respondia boa tarde. E aí ficou aquela confusão no ar que eles não sabiam mais o que era o quê. Mas enfim, é isso. É muito bacana essa possibilidade de ouvir o mundo todo, viu, Jarvis? E a possibilidade de você conversar com pessoas no mundo todo é fantástico. E brasileiro você acha no mundo todo, né? Tem. Então, existem possibilidades muito grandes de você travar bons diálogos e aprender muita coisa de outros lugares. E eu acho que essas plataformas de streaming que vêm na cola do rádio, elas são fantásticas por conta disso, né? Quer dizer, o som tem essa magia, né? Você pode estar fazendo um serviço de casa, você pode estar cozinhando, você pode estar, sei lá, passando uma roupa, né? Varrendo o chão, e o som tá ali, né? E você está acompanhando e está absorvendo, né? Quer dizer, ele tem essa magia, né? De fazer E isso. isso que é bom, né? Isso que é o legal do rádio. O rádio tá ali, sempre companheiro, né? E às vezes eu passo aqui para ir trabalhar. Olha que engraçado. Eu passei para ir trabalhar, foi na sexta-feira. Tava indo trabalhar, pessoal do posto de combustível com o radinho ligado na Rádio Wolf ali. Parei para abastecer. Aí eles falaram: a gente tá ouvindo aqui o Joaquim Gutierrez, que a gente adora o Joaquim Gutierrez, que ele fala mesmo, ele dá as notícias, a gente gosta de ouvir. Eu falei: sabia que eu trabalho lá? Pô, você que é o Gil Gomes do rádio lá, então? Aí eles começaram a dar. Eu falei, poxa, eu falei, pô, até o Fabrício Fernandes, você conhece o Fabrício Fernandes também lá da Sim. VTV?
ele fica falando, pô, você parece o Gil Gomes falando, dando suspense. Comparações, né? São referências do rádio, né? Gil. São várias referências. Assim, é um estilo que você pode gostar ou não gostar, mas o Gil Gomes marcou uma época no rádio, né? Marcou uma época no Sim, rádio. o Gil E Gomes, para você, desculpa te cortar, imagina, Jefferson, o Gil Gomes, tem uma história que é até triste, essa história para mim, é o seguinte. O Gil Gomes, antes dele falecer, eu conheço a esposa dele, a Eliane, né? Eliane Iso, que é a esposa dele. E um dia, o Gil, ele veio para Campinas. Só que nesse dia, eu fui para Araras, para entrevistar o Mazinho Quevedo. Então, desencontrou. Quando eu cheguei em casa, o Gil estava lá em São Paulo. E eu consegui falar com ele por mensagem, por vídeo, né, do WhatsApp. Só que na hora, eu fiquei tão em choque, é a palavra certa, fiquei em choque ali de ver o Gil Gomes no vídeo, que eu não consegui nem preparar uma foto, um print, nada. Então, essas recordações ficam na cabeça, ficam na memória. E a Eliane Iso, a gente conversa às vezes ali pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook. E quando o Gil faleceu, nós fizemos um programa especial para ele ali na Rádio Wolf, porque, como você mesmo disse, viu, Jefferson, é um cara que marcou muitas gerações. Eu lembro eu pequenininho, vendo o Gil Gomes ali com a mão assim, falando, é, contando as histórias que o povo conta, né? E eu ficava morrendo de medo ali. Era muito bom, bom demais. porque além de tudo, ele era um grande comunicador e também um artista, né? Ele interpretava, né? Ele não era Sim, só o locutor, só a voz. Ele tinha toda uma impostação, uma interpretação, e é o que eu falo, você pode não gostar, pode não ser seu estilo, mas você não pode negar absolutamente de que foi um dos grandes personagens do rádio, né? Esse com realmente certeza. foi. É. É, E ele até no próprio rádio, que não tinha imagem naquela época, né? As pessoas imaginavam como que era a cena do crime que estava acontecendo ali, a história que ele estava contando, exatamente. e aí ele ficava com a mão até no rádio. Uma vez a Eliane me contou. E aí eu descobri depois por que que ele ficava assim com a mão. Não sei se você sabe dessa história. Porque ele não sabia, quando ele ficava com o microfone imposto na mão, ele não sabia o que fazer com a outra mão. Se ele colocava no bolso, ficava feio. Se ele, Essa se eu ele, não fi- sabia. era essa a história. Se ele colocasse no bolso, ficava feio. Se ele Uhum, ficasse balançando, ficava feio. E aí, para ele chamar atenção, ele ficava assim com a mão. E essa uhum, aqui foi uma forma que marcou ele, né, de chamar atenção. E aí ele falava exatamente. pausadamente, né? Aí ele falava aquelas histórias, né? A história que o povo conta, bem pausado, É. e a pessoa imaginava, de repente. Aí já marcar a pessoa é o Gil Gomes ali, ó. É, Então era e muito bom. agora a voz realmente é muito parecida aí, a imitação. Ele falava absurdamente, né, Jefferson? Nossa, várias histórias que marcaram ali para mim, a geração do Gil Gomes. Muito legal. Fábio, eu queria te agradecer imensamente a disponibilidade pela conversa. Eu não ia me perdoar se eu fechasse o ano e não falasse sobre o rádio ainda esse ano, né? E lembramos boas histórias, lembramos de pessoas queridas, mas principalmente falamos sobre tua experiência, que para mim, fica como o suco dessa fruta que a gente, né, comeu durante o programa, é a persistência, né, a vontade de fazer, a vontade de realizar, o sonho, né? Então, assim, é correr atrás daquilo que você quer com dignidade, com caráter, sendo honesto, e você vai e lembrar que a vida é uma escada, você vai degrau por degrau, né? Muito obrigado, viu, Fabio? Ô Jefferson, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de rádio. E próxima vez que tiver mais assuntos, pode me chamar, vai ser um prazer sempre atender você. E lembrando que o Jefferson foi o primeiro professor que entrou na sala ali, tentou trollar a gente no primeiro dia, mas não deu certo, né, Jefferson? Ficou sentadinho achando que era aluno. Eu lembro muito bem disso, eu tenho uma foto guardada até hoje. Depois virou um grande, grande amigo nosso e foi meu orientador de TCC, hoje grande parceiro. E é isso, Jefferson. Eu te agradeço demais, demais mesmo. Pode contar comigo para o que der e vier aí.
E me chama mais vezes pra gente conversar. Eu gosto de ficar batendo papo assim. Tem história aqui, viu, Jefferson? Tem, eu sei. Dá um podcast aqui, se deixar. Dá Deixar umas 3 horas. Dá uma série. Dá uma série. E só uma coisa pra gente fechar, Jefferson. Você falou de subir, né? Degrau por degrau. Sempre manter o foco, a persistência. E jamais esquecer das suas origens e de onde você veio. Isso é o mais importante. Porque o mundo é uma roda gigante. Um dia você pode estar lá em cima, no outro você pode estar lá embaixo, e vice-versa. E jamais destratar das pessoas, porque todo mundo é igual. Certo, Jefferson? Perfeito, acabou quase como um programa de rádio. Quase. Bom, pessoal, eu conversei com o Fábio Oliveira, é uma pessoa fantástica, jornalista, produtor, radialista. O nosso tema hoje foi rádio, né? Você estava aí acompanhando, o nosso tema foi rádio, essa coisa que inspira, que está na veia e que é tão importante, é um veículo de comunicação fantástico, né? Muito bom. É isso, esse programa está indo para o YouTube, a parte de áudio está indo para o Spotify, no canal do Fator Humano, né? No YouTube também, canal Fator Humano. Lá você pode acompanhar todos os outros programas que a gente tem gravado, né? Então é isso. Eu agradeço demais a audiência de vocês. A gente volta na próxima semana com um novo convidado. Um abraço a todos e até lá. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!